Fala, povo. Gente, eu tava falando com um amigo meu ontem, né? Que ele é jogador de. Chama Lucas. Ele é jogador de MOBA, né? Ele começou a jogar LOL no PC, depois ele mudou pro celular, não gostou, achou uma porcaria e começou a jogar o Mobile Legends, depois começou a jogar o Honor, o Rock, né? O Honor of Kings. Aí perguntou o que eu tava jogando, eu falei, eu jogo de MOBA, eu jogo só Pokémon. Aí ele, Pokémon? Tem MOBA de Pokémon? Aí eu falei, tem, ele não conhecia. Aí eu falei, Pokémon Night. Eu peguei e falei assim, deixa eu jogar uma partida aqui. Aí eu joguei uma partida, foi a que eu peguei o terceiro cristal do Ultra 1. Aí ele falou, esse jogo aí não deveria nem ser considerado como um MOBA, jogo infantil. Ele é muito simples de jogar, que não sei o que. Eu falei assim, eu falei, controvérsias, né? Mas, realmente, se for comparar com as estratégias desses outros MOBA, não, assim, o Pokémon é bem simplório, né? Aí ele falou de novo, não, esse jogo aí poderia ser, falar que é estratégia, qualquer coisa, mas não é MOBA. MOBA chama de MOBA porque é 5 contra 5. Eu falei, basicamente. Aí ele não, aí ele falou das estratégias e tal, que tem de item, né? Você ir subindo as coisas, os itens e tal. Eu falei pra ele, o jovem, eu joguei um pouquinho desses outros MOBA, né? Eu sei mais ou menos como funciona, assim, bem mais ou menos por cima mesmo, né? Ele há anos atrás, eu acho que nós estamos em 2025, em 2021, eu acho, se não me falha a memória, ele era top 5 global com Gord, né? Ele era top 5 do personagem Gord global. Ou seja, ele tem um pouco de propriedade para falar em relação, né, aos MOBAs, né? E ele compete nesses torneios de comunidade no, no Mobile Legends. Eu não acompanho, então pra mim, não acompanho nem de Pokémon, de comunidade Pokémon. Então, mas assim, aí ele falando e dando que ele tava acompanhando eu jogar e comentando, nossa, e ele achando muito simplório, ele achou curioso, né, o jeito que quebra a base, né, que quebra a base pontuando. Até brinquei com ele e falei assim, bom, a proposta é diferente, né, é outra proposta. Ele, não gostei desse jogo não, joguinho infantil. Falei, de certo modo, até brinquei com ele, de certo modo você não tá tão sem razão nessa primeira visão. Na primeira visão que eu tive, quando eu comecei a jogar Pokémon, eu comecei a jogar Pokémon porque eu gostava da franquia, né? Eu comecei a jogar em 21. Inclusive o jogo de 21 pra cá é outra coisa, né? Melhorou muito. A gente gosta de falar sobre os pontos ruins, né? Mas o jogo em si, a essência do jogo mudou bastante, né? Em relação ao que já foi. E vai mudar ainda mais, né? Mas enfim.
Esse negócio aqui é novo? Nem tinha reparado que já tinha começado já. Esse o chefão Edu vai ser o Zácia. Pensei que esse ia vir a parada. Uma parada maluca. Pra ganhar um adesivo. Mas enfim, voltando lá. Então, aí eu até falei com ele, mas E tudo questão de ponto de ótica, né? Que pra ele MOBA é só o Mobile, o Honor, o League. Ele falou mais um outro lá, mais alguns lá que eu nem prestei muita atenção. Mas ele falou que Pokémon não é não é MOBA não. Pokémon é qualquer outra coisa. Pode ser estratégia, pode qualquer outra coisa, mas MOBA não. Aí dei bastante risada, ele é engraçado. Mas, brincadeiras à parte, de certo modo ele não tá tão errado assim. Isso na questão, do ponto de vista dele, né? Porque tem muita estratégia de itens. Você lá nos outros é de. Eu acho que você pode colocar até 8 itens. E tem todas umas coisas lá que é bem mais complexo, né? Pokémon é um resumo. É por isso que ele usou o termo de ser infantil. Mas é isso, eu achei interessante trazer pra ver, né? Aí eu achei interessante também, embora ele deixou bem claro que ele não considera o Pokémon Unite como um MOBA e ele não conhecia, falou que nunca tinha ouvido falar. Aí eu achei até curioso, porque assim, se um cara que joga Street Fighter ou King of Fighter ou qualquer outro jogo assim, ou futebol, não conhecer Pokémon, beleza, mas o cara é meio que do cenário. Mesmo ele desconsiderando Pokémon como MOBA, ele é meio que do cenário, né? Eu achei bem curioso. E agora mudando, dando uma virada de assunto, mas falando de Pokémon também, eu fazia um tempão que eu não jogava Pokémon Unite, o chinês. Aí fui jogar ontem, eu joguei acho que 3 partidas. E tá acontecendo uma coisa muito interessante, para não falar outra coisa. Que isso vai dar problema quando vir pro global. O que tá acontecendo que eu percebi? Tem as 5 bases, né? Tem as 2 top, 2 bot e a central, correto? Beleza. As rotas, as top e bot, elas têm limite de pontuação. A primeira, se eu não me engano, tem 80. A, a bot 1 tem 80, bot 1 top 1. A 2 são 100 pontos. E o que o pessoal está fazendo? Nessas 3 partidas aconteceu a mesma coisa. Teve uma que eu perdi e 2 que eu ganhei. Mas foi a mesma coisa. Eles estão focando em uma lane e ficar pontuando na central. Porque a central, se você tiver com 100 pontos, ela aceita os 100 pontos. Na outra não, na outra não tem over. Vamos supor que você tem 100 pontos e você vai na de 80, um exemplo. Você vai pontuar os 80 e vai ficar ainda com 20 energias.
E na outra tem na base central, a pontuação que você colocar ela aceita. Ou seja, não estão perdendo tempo fazendo as duas bot, as duas top. Eles fazem uma lane e vai direto na central. Evidentemente que é mais difícil você pontuar na central, né? Porque o Pokémon respawna lá, já tá ali pertinho. Mas eu achei interessante. Eu falei assim, aí você nocauteia os outros todos, vai. Vamos supor, se acontecer um nocaute da equipe inteira, dependendo do andamento do jogo, você vai ter. Você tem segundos, né? Vai 15, 20, 30 segundos de respawn. E a equipe inteira, se ela for nocauteada, acaba o jogo. Não tem ponto dobrado, mas ficar só naquela, por exemplo, você vai deixar de desperdiçar, vai 180 pontos, né, que seria para destruir uma lane, né, uma rota, a T1, T2, e focando na central. E isso vai dar um problema quando vir no global e o pessoal meio que sacar esse imbróglio. E quando você faz, geralmente não dá tempo, porque os ápidos, que agora não tem mais ápidos, tem outros dois, né? Tem um azul e um vermelho, que eu não sei o que eles fazem. Pra mim é praticamente a mesma coisa. Não sei o que eles fazem, mas não dá nem tempo deles aparecerem, que eles aparecem com 8 minutos de partida. E as partidas geralmente acabam antes que isso. Mas aí, por exemplo, quando chegar, ele vai, vamos supor, que tá as duas bases, vamos supor que a as T1 do top, T1 T2 do top caíram. Aí faz ele vai pra T1 do bot, né? Vai habilitar a pontuação lá, na primeira, né? Ou se tiver a T2 do bot, ele vai pra T2. Ele vai pra mais próxima. Então, isso vai, na minha opinião, colapsar. Se começarem a usar essa estratégia. Aí nós teremos problemas. E está cada vez mais próximo. Mas por que estou falando isso? Porque está cada vez mais próximo essa chegada para o global. E se já vier com esse problema, porque isso para mim vai ser um problema. Né? Isso vai ser um problema. E nas 3 partidas que eu joguei aconteceu isso, então meio que virou um meta, né? Fica um defendendo e os outros 4 vão focar uma lane. Vamos ver o que acontece, né? Mas então é isso, pessoal. Eu vim só trazer essa informação e agora eu vou jogar, ver se eu consigo pegar o mestre. Né? Vou até dar segmento daqui mesmo. Então é isso. Vou soltar esse vídeo primeiro. Se vier um segundo vídeo, então já é sinal que eu consegui chegar no mestre. E eu tenho 2 protetor de rank. Vou até ativar aqui só para evitar a fadiga. Então é isso. Valeu e até daqui a pouco, se tudo der certo.